Você já imaginou acordar todos os dias em um lugar que foi palco de um dos eventos mais violentos e espetaculares que a Terra já presenciou? Um lugar onde as paredes da sua casa, as ruas que você pisa e até a igreja da sua cidade guardam um segredo de bilhões de quilates, vindo diretamente do espaço. Parece roteiro de filme de ficção científica, mas em alguns lugares do nosso planeta, essa é a pura realidade. E se eu te dissesse que existe uma cidade inteira, perfeitamente circular, construída sobre uma fortuna em diamantes, que seus moradores ignoraram por séculos a fio? Prepare-se, porque hoje vamos explorar as cidades construídas em crateras de meteoros, lugares únicos onde a humanidade não apenas sobreviveu, mas prosperou de formas que desafiam a nossa imaginação, transformando a mais pura destruição cósmica em um lar seguro e reluzente. Nossa primeira parada nos leva para o coração da Baviera, na Alemanha, a uma cidade que parece ter sido arrancada de um conto de fadas, Nördlingen. Com suas muralhas medievais perfeitamente preservadas, telhados vermelhos que se aninham uns nos outros, e uma imponente torre de igreja que se ergue majestosa, ela é a imagem da tranquilidade europeia. Mas essa paz idílica esconde uma origem cataclísmica e extraordinária. Há cerca de 15 milhões de anos, um asteroide com mais de 1 quilômetro de diâmetro, viajando a uma velocidade alucinante de 25 quilômetros por segundo, colidiu exatamente neste ponto. O impacto foi tão brutal, liberando uma energia equivalente a milhares de bombas atômicas, que abriu uma cratera com 26 quilômetros de diâmetro. E é dentro dessa gigantesca cicatriz na face da Terra que a cidade de Nördlingen foi fundada, no longínquo século IX. Durante séculos, os moradores viveram suas vidas, construíram suas casas, suas imponentes muralhas e sua amada igreja, a Daniel, usando uma pedra local abundante, um tipo de rocha de impacto chamada suevita. Eles certamente notavam que as pedras tinham um brilho estranho, um cintilar diferente e inesperado sob a luz do sol, mas nunca deram muita importância a isso. Acreditavam, como se ensinava nas escolas e como o bom senso parecia indicar, que sua cidade repousava na cratera de um antigo vulcão adormecido. Mal sabiam eles que estavam, literalmente, construindo suas vidas com um tesouro de valor incalculável. O impacto do asteroide gerou uma pressão e um calor tão extremos que o carbono presente nas rochas do solo se transformou em milhões e milhões de microdiamantes. Estima-se que Nördlingen contenha aproximadamente 72 mil toneladas de diamantes. Sim, você ouviu direito. Uma cidade inteira feita de poeira de estrelas e pedras preciosas. Essa verdade inacreditável só veio à tona na década de 1960, quando dois geólogos americanos, Eugene Shoemaker, um nome lendário na ciência planetária, e Edward Chow, visitaram a cidade. Eles estavam em uma missão para estudar crateras de impacto ao redor do mundo e, ao analisarem a formação geológica de Nördlingen, perceberam que ela não se encaixava nos padrões de uma cratera vulcânica. A prova definitiva, o momento eureka, veio quando eles examinaram a parede da igreja. O brilho, a textura, a presença de quartzo chocado, um tipo de mineral que só se forma sob a imensa pressão de um impacto, não deixavam margem para dúvidas. Era suevita. A notícia chocou a cidade e o mundo. Os livros de história foram reescritos. De repente, os moradores de Nördlingen descobriram que não viviam sobre um vulcão, mas sim dentro de uma joia cósmica. O mais fascinante é que a geologia única de Nördlingen é tão especial que, antes das missões Apollo 14 e 16, os astronautas da NASA foram enviados para lá. Eles treinaram intensivamente na cratera para aprender a identificar rochas de impacto, o tipo de material que esperavam encontrar na Lua. Imagine só, um pedaço da Alemanha que serviu como campo de treinamento para a exploração lunar, conectando essa pacata cidade à maior aventura espacial da humanidade. Mas como é, de fato, viver em um lugar assim? Além do valor incalculável dos diamantes microscópicos,
O impacto do meteoro trouxe outros legados surpreendentes. A bacia da cratera, conhecida como Nördlinger Ris, possui um solo extremamente fértil. A poeira e os minerais trazidos pelo impacto e a própria estrutura da bacia enriqueceram a terra, criando uma paisagem verdejante, cheia de florestas e campos férteis. Um contraste impressionante com a violência de sua origem. Viver em uma cratera oferece uma proteção natural contra os ventos, criando um microclima particular e mais ameno. No entanto, também existem desafios. A mesma força que criou essa paisagem pode gerar instabilidades geológicas, e a própria forma da cratera pode afetar a drenagem da água. Mas, ao longo dos séculos, os habitantes de Nördlingen se adaptaram com maestria, transformando os desafios em vantagens e construindo uma comunidade próspera e resiliente sobre um dos locais mais extraordinários do planeta. Essa conexão profunda entre a humanidade e os locais de impacto vai muito além da geologia. Ela toca o espiritual, o cultural e o mitológico. Para entender isso, precisamos viajar da Alemanha para o deserto do Arizona, nos Estados Unidos, onde encontramos outra cicatriz monumental, a cratera de Barringer, ou Meteor Crater. Com mais de 1 quilômetro de diâmetro e 170 metros de profundidade, é a cratera de impacto mais bem preservada da Terra. Ao contrário de Nördlingen, ninguém construiu uma cidade dentro dela, mas, por milênios, ela foi um local de profundo significado para os povos nativos americanos da região, como os Hopi e os Navajo. Para essas culturas, a cratera não era apenas um buraco no chão. Era um local sagrado, um portal para o cosmos, uma prova física da ação dos deuses. Existem lendas Navajo que contam a história de 3 de seus deuses que, buscando descanso eterno, cavalgaram para a terra em raios azuis flamejantes que abriram para eles uma cova profunda e de boca larga. Um lugar onde os deuses ainda repousam. Os Hopi, por sua vez, associavam a cratera às suas histórias de criação e realizavam rituais nas proximidades, usando a sílica branca e brilhante encontrada na cratera em suas cerimônias sagradas. Eles também procuravam ninhos de águias douradas nas bordas da cratera, um animal de grande poder espiritual. Pedaços de ferro meteórico encontrados ao redor da cratera eram considerados presentes dos céus e foram moldados para criar ferramentas e pontas de flecha. Viver perto de uma cratera não era apenas uma questão de geografia, mas de identidade espiritual. Era estar em constante diálogo com o universo e suas forças poderosas. Essa reverência não é exclusiva da América do Norte. Em todo o mundo, locais de impacto de meteoros foram interpretados de maneiras profundas e duradouras. Na Austrália, as tradições orais dos aborígenes descrevem a formação do campo de crateras de Hanbury como um evento de fogo do céu. Uma história passada de geração em geração por milhares de anos, muito antes da ciência moderna confirmar sua origem. Em muitas culturas, os meteoritos eram vistos como mensageiros, presentes divinos ou, às vezes, como um sinal da ira dos deuses. Eles nos lembram que o céu não é um pano de fundo estático e tranquilo, mas um lugar ativo, dinâmico e, por vezes, perigoso e imprevisível. Mas e quanto à sobrevivência em ambientes verdadeiramente extremos? Nossa jornada nos leva agora para um dos lugares mais inóspitos da Terra, o deserto do Saara, na Mauritânia. Lá, encontramos a pequena, mas significativa, cratera de Auelul. Com apenas 390 metros de diâmetro, ela é uma marca discreta na imensidão do deserto. Não há uma cidade murada aqui, nem um centro de visitantes movimentado. O que torna Auelul fascinante é a resiliência da vida. Imagens de satélite e estudos de campo revelam que, mesmo neste ambiente árido e implacável, existem evidências de assentamentos humanos, passados ou presentes, nas proximidades da cratera. Por quê? Porque, assim como em Nördlingen,
O impacto pode ter alterado a geologia local de maneira benéfica, talvez expondo fontes de água subterrânea ou criando áreas onde a vegetação consegue se firmar com mais facilidade. A cratera, uma marca de destruição, pode ter se tornado um pequeno oásis, um ponto de referência e um recurso vital para os povos nômades do deserto. É um testemunho incrível da capacidade humana de encontrar oportunidades e se adaptar mesmo nas circunstâncias mais improváveis e desafiadoras. De uma cidade alemã cintilante construída sobre diamantes a uma cratera sagrada no deserto do Arizona e um ponto de sobrevivência no coração do Saara, esses lugares nos contam uma história poderosa e inspiradora. A história de que a humanidade não é apenas uma espectadora passiva dos eventos cósmicos que moldam nosso planeta. Nós vivemos com suas consequências, nos adaptamos a elas e as integramos em nossa cultura, nossa ciência e nossa espiritualidade. Essas crateras são muito mais do que meras cicatrizes na Terra. São monumentos à nossa incrível capacidade de transformar o caos em lar, o impossível em realidade. Elas nos lembram que, de certa forma, todos nós somos filhos das estrelas, vivendo em um planeta dinâmico e em constante transformação. E aí, o que você achou dessas histórias? Teria coragem de viver em uma cidade construída sobre 72 mil toneladas de diamantes? Ou talvez explorar as lendas de uma cratera sagrada? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Se você gostou de viajar conosco por esses lugares incríveis e cheios de mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura e ativar o sininho. Quem sabe qual será nosso próximo destino? Talvez um lugar moldado por vulcões gigantes ou escondido nas profundezas enigmáticas do oceano. Obrigado por assistir e até a próxima.